Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim. Então agora chegou o nosso quarto dia aí do curso de primeiros socorros, tá bom? A gente aprendeu muita coisa aí legal, não foi? Então vamos continuar aprendendo mais coisas legais. Bom, eu queria já dizer para vocês muito obrigada. Hoje nós vamos falar de um assunto super importante. O que é esse assunto, professora? Vamos falar de traumatismo crânioencefálico e como evitar, como que funciona, né? O que eu preciso saber para poder ter uma boa conduta. Eu sou da área da enfermagem, não sou um profissional, né, de qualquer outra área, mas eu quero também saber sobre esse tema. Eu posso, professora? Posso. Posso ter uma boa abordagem? Claro que pode também. Então, por isso que a gente vai falar sobre isso hoje, tá bom? Primeiro, vamos falar sobre a definição. Só que antes disso, eu queria dizer para vocês que tem algumas imagens bem fortes. E se você tiver algum problema com imagem forte, não veja as imagens, mas escute o áudio aí do vídeo, certo? Então vamos lá, primeiro conceito aí, né, que é importante a gente saber. O TCE, o que significa TCE? Anota aí, traumatismo crânioencefálico, tá bom? Traumatismo crânioencefálico, pessoal, ele pode ter vários estágios aí, vários níveis de gravidade. Então esse aí é mais aprofundado, a gente vai falar em um outro dia. Eu vou falar mais do conceito básico para vocês, tá bom? Então ele constitui, pessoal, em qualquer agressão que acarrete a uma lesão anatômica ou algum comprometimento ali da função mesmo do couro cabeludo, bem como das meninges e do encéfalo. Certo? No caso aí, da cabeça em si, do crânio. Bom, e ele é uma das causas, pessoal, de morte, assim, muito frequente. Entre os 2 e até os 40, 45 anos de idade aí de vida do indivíduo, tá bom? Como tá aí na imagem, quem conseguir ver a imagem, aqui eu tenho dois casos clássicos de trauma crânioencefálico. Um foi por FCC, né? Foi no caso de uma machadada, e o segundo foi por causa de uma paulada. Então também entra aí como causa de FCC. Tá? E entra também como um dos casos de TCE. Esse paciente tem muito caso assim de TCE, os pacientes que têm bastante caso são crianças, pessoal, e idosos, geralmente com o quadro de queda da própria altura. Geralmente queda da própria altura, ela tem uma ocorrência muito grande de TCE, tá? Por quê? Porque a gente tropeça, cai e a criança bate a cabeça. A criança bateu a cabeça é um indício assim bem grande de fazer um TCE, tá bom? Outro indício aí de fazer TCE é aquelas batidas que às vezes a criança gosta de bater a cabeça no chão para fazer birra, para fazer manha ou para chamar atenção. Gosta de bater a cabeça na parede. Com isso, pode ser que ela leve, né, uma lesão de osso, no caso frontal aí. Pode ser uma base? Pode ser também, tá? Então toma muito cuidado com essa questão de criança bater a cabeça aí. Ah, professora, mas e aquela história de que criança não pode bater a cabeça, se bater a cabeça não pode dormir? É verdade? Não é que é verdade, que é mentira, nem que é mito e que não é mito. Bom, qualquer tipo de lesão ou trauma aí na cabeça, a gente tem que manter esse paciente vigil. O que é vigil? É lúcido e acordado, para saber se ele vai ter algum tipo de alteração ou de alguma complicação. Por isso que a gente fala que esse paciente precisa ficar sempre acordado, estar lúcido aí. Tá bom? No caso aí das pancadas na cabeça, pessoal, geralmente não precisa ser tratada com muita urgência, mas depende do caso. Ele pode ser um TCE leve, mas que pode se transformar em um moderado e se transformar em um TCE grave, tá bom? No caso aí, entanto, se tiver um trauma, ele for muito forte, né? E o que acontece em acidentes, né? De casos de trânsito, geralmente é aqueles que a gente fala que é de chicote, que a pessoa freia o carro com tudo ou bateu na traseira de outro carro ou de uma moto e ela põe a cabeça para frente e volta. Isso aí pode dar um TCE? Pode sim, tá bom? E o que é preciso fazer para reduzir, na verdade, essas complicações aí? E aí tem uns sinais e sintomas que a gente precisa estar super ciente. Como, por exemplo, se tiver no caso aí epistaxe, anota aí, epistaxe. O que é epistaxe, professora? É o que está descrito bem aí para vocês como perda de sangue pelas narinas, tá? Vou dar uma grifadinha aí com vocês de amarelo, tá? Então, se você tiver no caso aí um paciente que ele tem perda de sangramento nasal, a gente chama isso de epistaxe, tá? Então coloca aí, ó, perda de sangramento pelas narinas, tá? Isso a gente chama de epistaxe, isso é super importante. Pode ser que quer dizer que o trauma na cabeça foi muito mais forte, tá bom? Inconsciência, o paciente está inconsciente, é uma condição grave? Bem grave, então por isso que a gente precisa que ele fique acordado, tá bom?
náuseas e vômitos é característico também de trauma crânioencefálico, tá bom, pessoal? Sonolência, normal, por isso que a gente fala que a criança quer dormir, e não pode deixar dormir. Mas é por causa dessa situação, da gente poder avaliar a funcionalidade, então, desse paciente, tá bom? O que mais? Diminuição da lucidez, pode ter alteração de equilíbrio, a pessoa não consegue ficar equilibrada tanto em pé como sentada, tá bom? Perda de visão temporária, e às vezes ela pode ser até progressiva, e às vezes pode ficar por mais tempo ainda, mas às vezes é transitória. Pode ser que volte? Pode ser que volte, tá bom? Perda da visão, como a gente já falou, e convulsões. Eu vou falar sobre convulsão e o que a gente deve fazer no caso de convulsão também, tá? Mas é uma dos sintomas aí de trauma crânioencefálico também, além da convulsão ser outra coisa também. Certo? E uma dor de cabeça que a gente chama de cefaleia muito, muito forte e continuada, né? Então, às vezes a dor de cabeça é tão forte que o paciente tem náuseas. Então, por isso que um sintoma, ele adere ao outro, justamente por causa disso. Tá bom, pessoal? Que mais, professora? Na verdade, pessoal, o TCE, ele é tão assim complexo porque ele pode geralmente ser provocado em acidente de trânsito. E a maioria deles, 70% deles, também são por causa de acidente de trânsito. E geralmente é no sexo masculino. Vai saber o porquê, não é mesmo? Bom, mas enfim, quedas também, 20% dessas causas aí são de quedas, que a gente chama de queda da própria altura, tá? E no caso aí raro, de 15 a 10% aí, são de agressão ou por projétil de arma de fogo, que a gente chama de ferimento por arma de fogo, que é o FAF, que eu já ensinei isso pra vocês lá atrás, tá bom? Bom, primeiro socorro aí nessa situação. Eu preciso pedir para quê? Para que essa vítima fique calma. E preciso me acalmar também. Não tem nada mais complicado e mais louco do que você ir lá socorrer uma pessoa e você tá mais maluca do que ela, tá bom? Tá mais acelerada do que ela. Então passe calma sempre para essa pessoa, tá bom? Então acalma a vítima, tenta avaliar as funções vitais, se a pessoa sabe qual é o dia de hoje, o nome dela completo, se ela sabe te falar o que aconteceu. Tudo isso são dados importantes que a gente precisa saber. Outra coisa, não dê nada para essa pessoa, para essa vítima beber. Nada, nada, nada. Então, a partir desse momento, ela entra em jejum. Porque a gente não sabe qual vai ser a complicação maior, né? E lembra lá que a paciente, ela vai ficar com náuseas e vômitos? Então, se ela vomitar e ela vai ter mais pressão, né? No caso aí, craniana, isso é importante? É importante. Então, é melhor que ela fique em jejum, tá bom? Está com sede, não pode tomar água agora, tá bom? Que deve ser feito também, o que pode ser feito? Aplicar compressa gelada aí na região atingida, mas assim, não vai colocar o gelo diretamente na pele. Então a gente sempre pede para enrolar num pano, numa toalha aí, assim que você aplica na pele, tá bom? Geralmente tem algumas pessoas em casa, tem aquele Gelopac, Geloblock ou bolsas de gelo. Pode aplicar? Pode aplicar, mas também envolve ela num pano, tá bom? Ou numa toalhinha, para não causar uma queimadura aí no caso aí da pessoa, tá bom? O que mais? Tomar muito cuidado para não mover essa pessoa se ela tiver sofrido alguma lesão no caso de cervical. Então, se a pessoa caiu, foi uma queda da própria altura, ela tá no chão, ela não consegue se movimentar e refere muita dor em base de crânio, então a gente vai deixar essa pessoa ali sentadinha ou no caso do jeito que ela já estava deitada no chão, tá bom? E é para não ter uma lesão muito maior. Se ela já caiu sentada, ela fica sentada. Se caiu deitada, ela fica do jeito que está. Não fica movimentando e nem pede para levantar, tá bom? Até chamar o resgate, até chamar o socorro. Quando chegar, aí eles vão protocolar esse paciente. O que é protocolar? É fazer os movimentos, né? Às vezes movimento em bloco, para movimentar aquele paciente, para que ele não tenha uma extensão maior de lesão ali na coluna cervical, tá bom? Bom, cuidar dos demais ferimentos e manter atento aos sinais vitais durante o percurso aí para o hospital. Então, se for para o hospital, se você sabe aferir sinais vitais, então aí você continua aí e faz o procedimento até. Se eu não consigo chamar uma ambulância, ele vai no meu carro, professora, da mesma forma. Eu não sei aferir sinais vitais, tudo bem, mas pelo menos aquela pessoa tem que estar responsiva, conversando. Se não estiver, é uma situação um pouco mais grave, tá bom? Cuidado na hora que for levar esse paciente na correria lá para o hospital, porque pode se tornar uma condição muito mais grave, certo?
Bom, e aí no caso aí, se o paciente apresentar a convulsão, que já é outra coisa, né? Vou pedir para vocês se manterem muito calmos. Tem que se manter calmo. Dá um desespero ali na hora, mas é algo que fica assim internamente. Mas tem que se manter calmo, tá bom? Por quê? O que acontece com a convulsão, pessoal? Ela é uma contração super violenta, com diversas séries de contrações musculares, sem ritmo e às vezes com ritmo e aí vai com perda de consciência ou às vezes depois o paciente volta com a consciência também. Então isso depende de cada paciente, tá bom? Então, sempre manter a calma. Mas, professor, o que pode causar, então, uma convulsão? Bom, um dos casos já é o TCE, que a gente já falou, que é o trauma na cabeça, né? Trauma cefálico. Febre muito alta devido a processos inflamatórios, infecciosos ou degenerativos. Bom, da febre, geralmente, bastante em criança. A partir de 39, né, graus e meio, 40, a criança já começa a convulsionar. E o adulto também, 40 graus, 41, esse adulto começa a convulsionar. Mas isso é um evento do corpo, né? Fazendo com que volte a funcionar e que tente baixar a temperatura sem auxílio. Mas isso é coisa do corpo, mas o corpo não consegue fazer isso sozinho. Então, por isso que precisa de atuação, de medicamentos e coisas nesse sentido. Tá bom, pessoal? O que mais? No traumatismo da cabeça que a gente já falou, hemorragias intracranianas, como por exemplo um acidente vascular encefálico e hemorrágico, né? No caso aí de hemorragia craniana, esse paciente ele pode levar a uma convulsão. Por quê? Porque ali é um espaço que já está para o cérebro. E se ali ele tem uma compressão, eu posso levar esse paciente a ter uma convulsão. Tá bom? E intoxicações por gases, por álcool, por drogas. No caso, drogas alucinógenas, né? Insulina, o acúmulo de insulina ou ausência de insulina também no corpo humano pode fazer esse paciente convulsionar e vários outros tipos de agentes etiológicos ou não. Tá bom? O paciente ele entrou em crise convulsiva por uso de drogas, tá? Pode acontecer? Super pode acontecer, tá bom? Então é uma das condições aí também que acontece. Sintomas de convulsão. No caso, visto mesmo ali que o paciente já está convulsionando, ele vai ter aquelas, né, vibrações pelo corpo, inconsciência, lábio cianótico, espumação pela boca, ele vai espumar pela boca, às vezes sim, às vezes não. Às vezes essa espuma, ela vem acompanhada de sangue. Como assim acompanhada de sangue, professora? Porque às vezes ele morde, né, as partes internas da boca, acaba mordendo às vezes a língua e por isso que sangra junto com espuminha, tá bom? Morder a língua ou os lábios, super comum também fazer isso. Corpo rígido com várias contrações, inclusive até no rosto, tá? Tem vezes que o paciente ele convulsiona somente com um pequeno tiquezinho no olho, por exemplo, ele pode fazer isso, ó. E é uma convulsão, tá? Uma pequena convulsão. Bom, e às vezes ele tem um olhar fixo e ele não se movimenta, ele não tem contrações musculares, mas ele tem um olhar fixo, ele já está convulsionando e você não sabe. Pode ser que isso aconteça, que isso ocorra? Pode ser. Tá bom? Que mais que eu posso falar então, professora? No caso aí da imagem, deixei algumas imagens aí para ajudar vocês a treinar isso daí quando precisar. Então, sempre deixar o paciente, se ele estiver no meio de uma sala ou qualquer coisa que tiver em volta dele, a gente vai remover todos os objetos ali que possam fazer com que ele se machuque, tá bom? Eu vou deixar a roupa dele meio desapertada, porque é importante, pode ser que esteja sufocando, ver se não tem nada obstruindo a boca. Olha só, muita gente fala sobre, eu preciso puxar a língua dele, senão ele vai engasgar. Cara, não coloque a mão dentro da boca do paciente durante uma convulsão, porque isso pode dar super ruim. Como assim dar ruim, professora? Pode ser que você faça isso e o paciente decepe todos os seus dedos. Então não faça, não mexa na boca do paciente. Apenas observe, né? Abre a mandíbula dele para observar se tem alguma coisa obstruindo. Não tem? Tudo bem, ótimo, tá? Mas não tente colocar uma colher, puxar a língua, isso não existe, não se faz isso, tá bom? Permanecer sempre junto dessa vítima para que você segure a cabeça dela e vire na lateral. Por quê, professora? Porque se aquela pessoa começar a vomitar ou babar, espumar pela boca, ela não vai se sufocar. Então, a cabeça lateralizada. Às vezes eu consigo lateralizar o corpo e às vezes não. Se isso acontecer, ótimo. Se não der, você pelo menos segura a cabeça, pede para alguém pedir ajuda, né? Um serviço de emergência. E aí você vai lá e coloca embaixo da cabeça daquela pessoa um pano, uma almofada, uma blusa de frio, o que tiver ali próximo de você. Tá bom? Bom, depois que a convulsão passar, ofereça ajuda para essa pessoa e chame um familiar, alguém ali que pode
possa ajudar também, certo? Às vezes essa pessoa ela vai apresentar também confusão, mas isso é normal decorrente ali daquela situação, tá? Então eu vou mostrar para vocês agora na prática uma simulação de como funciona uma convulsão e como que você vai atender. Vamos lá dar uma olhadinha. Oi, doutor, bom dia, tudo bem? Viu? Tô com um problema ali. Oh, meu Deus. Gente, me ajuda aqui, ó. Tira a mesa, por favor, a cadeira. Por favor, quando puder, traz um pano também para me colocar na cabeça dele. Aqui, ó. Alguém chama um familiar dele para mim também. Então, nesse momento, pessoal, a única coisa que a gente vai fazer é poder segurar a cabeça do paciente e pedir para quem está em volta somente retirar o material. Para quê? Para tudo que tiver em volta, não levar esse paciente a ter uma possível fratura ou uma lesão maior, tá bom? Ele vai convulsionar, no tempo dele, aí ele vai parar de convulsionar. Às vezes ele vai ter uma parada cardíaca. Se tiver, a gente faz aquele protocolo que a gente já viu na outra aula. Caso contrário, só segura a cabeça do paciente, põe para a lateral para ele não sufocar. A hora que ele parar, ele vai parar. Parou. Giovanni, tudo bem? Oi, Giovanni. Sabe o que aconteceu? Não. Teve uma convulsão, mas agora já tá bem, tá bom? Eu vou chamar o resgate para vir te buscar, tá bom? Então fica aqui quietinho comigo. Então é isso, pessoal. Bom, agora que nós já vimos como que faz e a conduta correta ali, pessoal, o básico que a gente consegue fazer em casa é dessa forma, tá? Depois que passou, leva esse paciente para o hospital. Se quiser levar ele numa condição que ele está convulsionando, eu acho mais complicado. Então, espera a convulsão passar. Se depois da convulsão ele te apresentar uma parada cardiorrespiratória, a gente já sabe como fazer, porque fizemos isso na aula 2 também. Quem não assistiu, volta lá para assistir, que é super importante esse conteúdo aí, viu, gente? Certo? Então, um beijo para vocês, obrigado por estarem aqui até hoje, e aí se tiver alguma dúvida, manda lá, deixa lá no comentário, que aí a gente responde no final, tá bom, pessoal? Então a gente se vê amanhã no último dia aí de curso. Um beijão para vocês!